Satoru Gojo e Sukuna seguem numa batalha insana com as suas expansões de domínio, onde cada um precisa alterar as regras da sua própria expansão contra o seu adversário. E já na sua terceira expansão de domínio consecutiva, Satoru Gojo finalmente consegue ganhar a vantagem contra Sukuna num verdadeiro xadrez 4D no capítulo 227 do mangá de Jujutsu Kaisen. Galera, estamos de volta com o mangá de Jujutsu e o hype no homem não para. Mais um capítulo que termina com o Gojo na vantagem. Eu quero saber como é que o Sukuna ele vai responder a isso. E olha, de todos os capítulos dessa batalha, esse foi o capítulo que mais deu trabalho para preparar o vídeo, galera. Mas como sempre, a gente vai simplificar ao máximo e explicar todos os mínimos detalhes para ficar fácil para todo mundo entender. Então fica até o final para não perder nenhuma informação importante. E eu já aviso para vocês que eu não recomendo acelerar muito esse vídeo não, porque senão vai acabar tendo que voltar um pouquinho, porque vai acabar perdendo alguma informação, algum detalhe importante, beleza? Quem já foi inscrito aqui no canal pode chegar deixando o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, e se você quiser ajudar na expansão desse canal, eu te convido a fazer parte dele se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo sobre a reta final do mangá e também sobre a segunda temporada do anime de Jujutsu, que tá logo aí, hein? Tá logo aí, então aproveita para se inscrever. Vamos lá então, galera. A gente viu no capítulo passado que o Gojo havia destruído parte do templo que reside dentro da expansão de domínio do Sukuna, depois de isolar o Sukuna contra o próprio templo usando do seu brilho vermelho. E não só a gente como leitor, mas os próprios personagens teorizaram que talvez aquele templo fosse uma espécie de fraqueza da expansão do Sukuna. O Sukuna, em tese, teria criado essa condição de um alvo físico que pudesse ser destruído para que ele pudesse, quem sabe, aumentar a área de alcance da sua expansão. Mas nada disso foi abordado nesse capítulo, então pelo visto não passou de mera especulação, tanto da gente quanto do pessoal dentro do mangá, e o Sukuna seguiu firme e forte, né, no começo desse capítulo. Vemos o Yuta confuso com o fato do Gojo ter sido capaz de usar a técnica reversa para recuperar a sua energia, as suas técnicas. O Yuta, ele diz que a sensação de esgotar as suas técnicas Jujutsu é totalmente diferente da exaustão provocada por danos físicos, e que mesmo que um motor não demonstre defeito, ou seja, mesmo que o corpo do Gojo esteja bem, se ele sobreaquecer, o motor vai funcionar de forma anormal e assim só vai poder esperar até esfriar. Ou seja, o Yuta ele sugere que não teria o que o Gojo fazer a não ser esperar até ele poder voltar a usar as suas técnicas. A gente viu lá no capítulo 179 que logo depois que um usuário usa a sua expansão de domínio, ele passa a ter dificuldade de usar as suas técnicas porque ele sofre uma espécie de burnout temporário. Mas basicamente o que o Gojo fez foi, ao invés de usar a sua energia positiva para curar os seus danos físicos, como ele vinha fazendo, né, ele usou a energia positiva para recuperar uma das suas técnicas inatas. A princípio pode não fazer sentido ele gastar energia positiva para poder recuperar energia se a gente for parar para pensar dessa forma. Trocaria 6 por meia dúzia ou até pior. Mas o Gojo ele deu um jeito de pelo menos recuperar o seu brilho vermelho através da energia positiva, pelo fato do brilho vermelho ser uma técnica que já utiliza de energia positiva como base. Então por isso que ele conseguiu esse atalho, né, e recuperou o seu brilho vermelho mais rápido e as outras técnicas não. Pelo menos essa é a minha interpretação que eu vejo para esse subtópico, mas eu acho que ainda é uma parte de toda essa batalha que tá aberta ainda a interpretações, então eu quero saber a opinião de vocês também. Voltando ao capítulo, Sukuna, ainda com a sua expansão de domínio ativada, é provocado por Satoru Gojo a expandir ao máximo a área de atuação dos seus cortes, e nesse momento Satoru Gojo responde expandindo o seu domínio pela segunda vez. Satoru Gojo havia nesse momento alterado as condições do seu domínio, fortificando ainda mais a sua parte externa em troca de enfraquecer a parte interna para evitar que ela fosse quebrada pelos cortes externos do Sukuna. Todo mundo obviamente fica espantado que o Gojo conseguiu alterar as condições da sua expansão tão rápido assim,
Mas isso é algo que eu acho que assusta só os personagens de dentro do mangá mesmo, porque eu acho que nunca foi passada uma impressão de que mudar as condições dos seus poderes fosse algo difícil de fazer. Parece que é só você pensar e pronto, pelo menos essa é a impressão que é passada pra gente. Satoru Gojo fica surpreso como Sukuna consegue usar a amplificação de domínio mesmo dentro da expansão de domínio, ou seja, uma técnica de barreira dentro de outra técnica de barreira. Lembrando que a amplificação de domínio é essa aura que envolve o corpo do usuário e serve para ultrapassar técnicas inatas como o infinito do Gojo, por exemplo, e que o Sukuna está usando. E vocês podem perguntar, tá, mas o Sukuna já não poderia ultrapassar o infinito do Gojo com os seus golpes só pelo Gojo estar dentro da sua expansão? Não, porque o Gojo ativou a sua expansão de domínio pela segunda vez, então nenhum acerto garantido vai acontecer até que uma barreira seja quebrada, uma expansão de domínio seja quebrada. Por isso, o Sukuna ele também está usando a sua amplificação de domínio para poder ultrapassar o infinito do Gojo, mesmo antes da expansão do Gojo quebrar e ele já poder ali aplicar uns golpes enquanto isso, né, antes da barreira dele quebrar. Teoricamente, a gente sabe que não se pode usar a amplificação de domínio ao mesmo tempo que se usa técnicas inatas. Então por que o Sukuna está usando da sua expansão de domínio junto da amplificação de domínio? Isso porque técnicas de barreira como expansões de domínio não são técnicas inatas. O que seriam técnicas inatas nesse caso seriam os cortes do Sukuna provenientes do seu acerto automático dentro da sua expansão de domínio. E o capítulo menciona que quando as técnicas inatas estão imbuídas como parte da regra de uma expansão de domínio, aí tudo bem, tá valendo. Ou seja, o Sukuna só não pode usar as suas técnicas de corte enquanto usa a sua amplificação de domínio se ele usar por conta própria, mas é possível ele usar as suas técnicas de corte via a sua expansão de domínio. Ele basicamente terceiriza o processo e dessa forma ele consegue burlar essa limitação. E depois de uma trocação franca, Satoru Gojo percebe que o acerto automático dos cortes da expansão de domínio do Sukuna estava desativado. Só que como é que o Gojo ele percebeu isso nesse momento se, enquanto as expansões estão disputando entre si, o acerto automático delas não funciona? E a resposta para isso, ao meu ver, talvez seja devido à percepção aguçada que ele tem através dos 6 olhos, né? E que talvez tenha feito ele conseguir perceber que alguma coisa estava diferente, alguma coisa estava estranha na expansão do Sukuna. E além do Gojo ter percebido algo estranho, ainda tinha outra coisa suspeita acontecendo, que era o Sukuna não desgrudar um único momento sequer do Gojo, roçando nele de todo jeito possível, a todo momento, e o Gojo tipo, mano, sai daqui, cara, pô, tem espaço, tu não já expandiu o domínio aí, tamo aí com um monte de expansão, sai de perto. Enfim, logo em seguida, vemos o Kenjaku num flashback alertando o Sukuna que dentro da expansão do Gojo, somente o próprio Gojo, como a gente sabe, e quem estiver em contato físico direto com ele, não vai sofrer os danos do acerto automático do vazio ilimitado. Então aqui existem duas possibilidades. Primeiro, pode ser que o Sukuna estivesse em contato direto com o Gojo para caso a sua expansão fosse quebrada e ele assim já garantir que não ia sofrer o acerto do vazio ilimitado, ou a segunda possibilidade, que seria o Sukuna ter que permanecer em contato direto com o Gojo pelo fato dele ter desativado o seu acerto automático de cortes. No caso, os acertos das suas expansões só se anulariam se os dois acertos estiverem ativados, mas como o Sukuna desativou o acerto da sua expansão, ele ficou suscetível ao acerto do ilimitado, mesmo com as duas expansões ainda de pé e se chocando e igualadas. Por isso ele precisava se proteger ficando em contato com o Gojo. Então pode ser que esse seja o motivo para ele precisar se proteger ficando em contato com o Gojo, e por isso o próprio Gojo teria percebido que o seu acerto automático, né, da expansão do Sukuna estava desativado. E é nesse momento que entendemos o plano do Sukuna. É revelado pra gente que ele também tinha alterado as condições da sua expansão. Para fazer a sua expansão de domínio ficar ainda mais poderosa para essa ocasião, Sukuna removeu a condição do acerto automático do Santuário Malevolente em troca de aumentar ainda mais o poder da sua expansão do lado de fora do domínio, e por isso, mais uma vez, o domínio de Satoru Gojo é
quebrado. E podemos ver Satoru Gojo voltando a ser cortado pelo acerto automático do Sukuna. Ué, mas ele não tinha desativado essa função de acerto automático? Como é que ele tá executando aí? Pois é, pelo visto ele desativou só enquanto ocorria a disputa entre os domínios, ou pode ser que ele naquele momento estivesse usando seus cortes diretamente no Satoru Gojo e não através do acerto garantido da sua expansão de domínio, mas isso a gente vai entender daqui a pouquinho. Por enquanto, vemos Satoru Gojo dizer que aqueles foram apenas cortes superficiais, devido a uma técnica que ele aprendeu ainda quando criança, mas que por algum motivo ele parou de usar depois de um tempo, né? Não precisava mais. E o nome dessa técnica era a emoção da pétala decadente, uma técnica de barreira antidomínio que é passada secretamente dentro das 3 grandes famílias de feiticeiros. E eu tenho certeza que todo mundo pensou que esse seria o tal poder oculto do protagonista contra o vilão milenar que nunca tinha sido mencionado antes e que seria a chave para a vitória, mas não, galera, meu amigo. Jujutsu chega da raiva, é extremamente bem amarrado. Por incrível que pareça, essa técnica apareceu no capítulo 108 do mangá através da família Zenin. Nesse capítulo, vemos que a emoção da pétala decadente envolve o usuário numa aura de energia amaldiçoada que contra-ataca no momento em que o acerto automático de uma expansão entra em contato com ela. A própria energia amaldiçoada do usuário contra-ataca automaticamente, counterando qualquer ataque com um nível de força suficiente para anular o ataque. Claro que essa não é uma técnica absoluta, já que a gente viu lá no capítulo 108 o Naobito Zenin sofrendo, sendo atingido por ataques provenientes de força física. E agora a gente vê nesse capítulo que até mesmo ataques de energia amaldiçoada como os cortes do Sukuna também não são inteiramente defensáveis, mas ainda é algo mais eficaz do que o domínio simples como citado nesse capítulo. Então olha só, como essa é uma técnica que foi criada para counterar acertos automáticos de expansões de domínio de outras pessoas, isso provavelmente significa que o acerto automático do Sukuna foi reativado depois que a expansão do Gojo foi quebrada. Mas para surpresa de todo mundo, Gojo expande o seu domínio pela 3ª vez seguida. Sim, galera, finalmente temos a prova empírica do que havia sido dito na primeira temporada, que o Satoru Gojo é um dos poucos feiticeiros capazes de ativar a sua expansão de domínio mais de uma vez no mesmo dia. Só que dessa vez a sua expansão cobre uma área muito maior do que antes, para que ele fosse capaz de cobrir toda a área de atuação da expansão do Sukuna. Mas o risco levantado pela Mei Mei é que expandir um domínio desse tamanho diminuiria a precisão do domínio, tanto que dessa vez a expansão do Gojo aparece pra gente de forma transparente, como se estivesse mais fraca, diferente das outras vezes que a expansão dele era totalmente opaca. Só que algo estranho parecia acontecer com a expansão do Gojo. Aquela expansão enorme parecia cada vez menor a ponto de ficar do tamanho de uma pequena bola. Ou seja, mais uma vez, Satoru Gojo alterou a condição do seu domínio para que ele pudesse aumentar e diminuir a sua expansão da forma que ele quisesse. Primeiro aumentando o tamanho da sua expansão e cobrindo toda a área da expansão do Sukuna, e depois comprimindo o tamanho da sua própria expansão a ponto dela ficar tão densa que seria impossível do Sukuna fugir. Ou pelo menos essa é a intenção de Satoru Gojo. Mas vale lembrar, que tudo tem um preço. Se o Gojo ele adquirir uma vantagem como essa, isso significa que ele também deve ter tido que sacrificar alguma coisa que a gente só vai saber semana que vem. Mas foi uma excelente jogada do Gojo, mais um capítulo onde o homem permanece na vantagem, olha só vocês, E de forma geral, esse foi um grande xadrez 4D entre o Gojo e o Sukuna, alterando as condições das suas próprias expansões de domínio para se adequar à batalha e conseguir permanecer na vantagem. Eu quero saber o que o Sukuna ele pode fazer para sair dessa, hein? Será que ele vai conseguir quebrar a expansão do Gojo de dentro para fora ainda assim? Ou será que ele vai ter que partir para outros artifícios, outras artimanhas?
Eu quero ler a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários, e caso você tenha ficado ainda meio perdido em tudo que tá acontecendo, você pode assistir o review dos últimos capítulos do mangá de Jujutsu para se inteirar um pouco mais de tudo que aconteceu dos capítulos anteriores e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nessa reta final do mangá de Jujutsu Kaisen, combinado? A gente se vê semana que vem. Até a próxima, tchau!